que o estejam induzindo ao autocídio, ao mesmo tempo procurando elevar-lhe a autoestima, com a concomitante adoção de trabalho no bem, pois o espaço preenchido pelas ideias negativas deve ser ocupado pelas positivas. Sobretudo, o amor sincero pelo irmão em desajuste é o principal requisito para auxiliá-lo, proporcionando-lhe forças para superar seu desânimo e rebeldia. 2. Exemplos de espíritos dedicados aos sofredores. Todo espírito desempenha um trabalho útil, mesmo aqueles que agem imbuídos das piores intenções, pois acaba, de forma indireta, contribuindo para a evolução alheia, provocando sofrimentos, que impulsionam os que a justiça divina marcou para o aprendizado pela dor. Assim, há espíritos que se dedicam a auxiliar os mais necessitados de atenção, que são os que carregam dentro de si as trevas do mal. Enumeramos alguns exemplos, a maioria muito conhecida daqueles que se preocupam em observar os homens e mulheres sublimados, a fim de lhes imitar o modo de vida, dentro do possível. 2.1 Maria de Madala, Madre Teresa de Calcutá. Comecemos por Maria de Madala, que, conhecendo Jesus, abandonou a vida fantasiosa das ilusões do falso amor e passou a pregar a boa nova sobretudo aos leprosos com os quais passou a conviver. Depois de muitos séculos de evolução, em encarnações não reveladas, surgiu novamente no cenário terreno como Madre Teresa de Calcutá, cuja vida representa um dos mais importantes símbolos do amor universal. Inúmeras biografias foram escritas sobre ela, ficando registrado seu nome de forma indelével na história da humanidade, para sempre. Os que têm fome de amor, a partir daquela época, sempre encontraram nesse espírito amoroso a resposta às suas carências, como poucos até hoje fizeram. 2.2 Zaqueu, Bezerra de Menezes. Abandonando as riquezas e optando pelo trabalho simples que lhe ia surgindo como professor ou trabalhador braçal, Zaqueu evoluiu até se tornar o luminar que os espíritas brasileiros conhecem muito bem, que é Bezerra de Menezes. Sua dedicação ao amor universal é das mais expressivas dentre todos os espíritos ligados ao nosso planeta. A expressão do amor paternal está presente em Bezerra de Menezes, para satisfazer a fome de amor de quem dele venha a necessitar. 2.3 Benedita Fernandes. A paupérrima em recursos materiais que dava de si em favor dos mendigos e abandonados que encontrava pelas ruas é outro exemplo nobilíssimo do amor universal, que mata a fome de amor de muitos, sem nada querer em troca senão a felicidade de servir. 2.4 Maria de Nazaré. Responsável pela recuperação dos suicidas, a mãe de Jesus é também a mãe simbólica da humanidade terrena. Ninguém, a não ser o próprio divino governador da terra, tem condições de avaliar a envergadura espiritual dessa alma maternal, que acolhe no seio bendito as preces de todos os sofredores, aqueles que, humildemente ou de forma orgulhosa, exteriorizam sua fome de amor. 2.5 Jesus Cristo. O divino pastor dos seres que habitam a terra nunca viveu rodeado de mendigos, estropiados, gente viciosa, obsidiados e sofredores de toda a ordem, a todos acarinhando-o com suas vibrações de amor inigualável. Saciou a fome de amor de todos os que lhe aceitaram a influência luminosa e pacificadora. 2.6 Chico Xavier e Emmanuel. Muita gente, principalmente alguns intelectuais, ignora o trabalho de Chico Xavier e Emmanuel junto aos sofredores encarnados e desencarnados. Ele e Emmanuel teriam muitos livros para escrever caso resolvessem narrar as atividades socorristas que desenvolveram em ambos os planos da vida. O umbral e as trevas sempre foram pontos de visita permanente dos dois missionários do bem, socorrendo os que tinham fome de amor. 3. Espíritos alérgicos aos sofredores. A lição de Jesus de que o doente é que precisa do médico mostra claramente o perfil dos espíritos superiores, equiparáveis ao médico da lição,
porque é fácil identificar-se o doente como todos os espíritos necessitados da luz do esclarecimento, seja ele intelectual ou moral. Enquanto os evoluídos procuram desempenhar o papel do médico, ou seja, orientadores, tanto pela palavra quanto pelo exemplo, há muitos espíritos ainda egoístas, portanto, não evoluídos o suficiente para sentirem-se felizes com o trabalho de socorro e esclarecimento aos semelhantes. Esses não se dispõem, na prática, ao discipulado de Jesus, porque o mais importante requisito para tanto o próprio Divino Mestre enunciou: conhecereis meus discípulos pelo muito amor que manifestarem. Quem procura se manter distante dos sofrimentos alheios e dos sofredores não acordou ainda para a glória que representa o serviço em nome de Jesus e de Deus. A vivência desses irmãos e irmãs transcorre numa sucessão de negativas aos convites para servir, que a vida apresenta a cada minuto. Enquanto os evoluídos não perdem nenhuma oportunidade de serem úteis aos semelhantes, esses se esquivam, a cada momento justificando-se com algum pretexto ou mesmo ignorando propositadamente os pedidos explícitos ou implícitos das carências humanas dos que os cercam. O egoísmo é que os faz pensar, sentir e agir dessa forma. Vejamos a lição de Emmanuel sobre o egoísmo, constante do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-lo elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade, e por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. 3.1 A culpa é do governo. Esse chavão é utilizado, sob várias formas, por todos aqueles que não querem se engajar no serviço ao próximo. Afirmam que cabe aos governantes encontrar as soluções para os problemas de cada pessoa que lhes atravesse o caminho, uma vez que, pagando em dia os tributos que a lei institui, cumpriram seu dever de contribuir e nada mais precisam fazer em favor de ninguém que não sejam seus parentes e amigos. Muitos afirmam que dar esmolas significa estimular indiretamente a ociosidade, quando a verdade é que cada um deve fazer da sua parte, como Chico Xavier procurava exemplificar através da distribuição de pães e uma simbólica quantia em dinheiro. Por isso o missionário de Jesus foi criticado por muitas pessoas, alegando que tratava-se de uma atitude paternalista, quando, na verdade, eram aulas vivas de caridade que estavam sendo ministradas. Os próprios necessitados estavam sendo induzidos à gratidão e os que entregavam os alimentos e o dinheiro para serem doados recebiam a oportunidade de ser úteis aos semelhantes. Jesus mesmo providenciou a multiplicação dos pães para estimular a caridade,
Ao invés de culpar os governantes pelas necessidades vivenciadas pelo povo que o seguia por toda parte, pedindo-lhe a solução dos seus problemas de várias ordens, os governantes responderão pelo que fizerem e pelo que deixarem de fazer em benefício do povo, como também cada um de nós responderá pelo que fizermos e pelo que deixarmos de fazer. As responsabilidades são individuais e os talentos são oportunidades que recebemos para sermos úteis, podendo ser a inteligência, a riqueza, a saúde e todas as benesses que Deus nos concede e que, muitas vezes, sequer percebemos que são concessões que faltam a outros, que não as têm no momento que vivem. Madre Teresa de Calcutá comparava seu trabalho a uma gota do oceano, mas dizia que o oceano seria mais pobre sem essa gota. Chico Xavier afirmava que sua contribuição era equivalente a um pouquinho de água que um passarinho carregasse no bico para tentar apagar o incêndio de uma floresta, mas não deixava de fazer seu trabalho de estar sempre transportando a remessa de um pouquinho de água em direção à floresta das necessidades humanas. 3.2 Internações desumanas de idosos em asilos. O fato de uma pessoa morar em um asilo de idosos não significa que, por esse simples fato, esteja desamparada, pois há instituições onde cada idoso é tratado como verdadeiro irmão pelos dirigentes e voluntários, ali recebendo apoio e oportunidade de convivência fraterna. Falamos das internações realizadas com o propósito de alguém se livrar do dever de assistir seus parentes idosos, sejam eles doentes ou não, querem viver a vida, considerando que cuidar dos seus idosos lhes seja uma carga pesada demais e que devem destiná-los às mãos alheias. Há, infelizmente, muitos casos dessa natureza, quando pessoas egoístas se livram dos seus idosos, encaminhando-os a instituições a essa finalidade destinadas, sendo umas acolhedoras realmente, porque ali predomina a fraternidade, e outras onde se visa apenas o lucro financeiro. Pedimos, com todo respeito, a atenção dos nossos irmãos e irmãs encarnados para este ponto, que faz parte da caridade. Lembre-se de que Allan Kardec, com razão, afirmou: fora da caridade não há salvação. Se algum idoso está sob sua responsabilidade, cuide dele, se possível, dentro do seu próprio lar. Se já o internou e sua consciência lhe cobra outra solução mais caritativa, reconsidere sua atitude e volte atrás, compensando o descaso que lhe votou anteriormente. Porém, sobretudo, não permita que ninguém o induza a praticar o mal, ou seja, agir de forma antifraterna, pois os resultados da lei de causa e efeito lhe pesarão na consciência mais cedo ou mais tarde. Pense em Jesus, peça-lhe forças para sustentar a iniciativa caritativa e continue servindo, porque o bem que se faz alivia a sua própria vida, o amor cobre a multidão dos pecados. O maior beneficiado é quem faz o bem, pois todas as benesses possíveis são carreadas em seu favor, pela ação ponderada da lei de justiça, amor e caridade. 3.3 Abandono de crianças pelos pais ou responsáveis. Cuidar de crianças exige muito amor tanto dos pais, responsáveis, mestres ou cuidadores em geral, porque são criaturas que vivenciam a situação presente de não terem condições de proverem as próprias necessidades. Jesus disse: quem fizer o bem a um desses pequeninos é a mim que estará fazendo. O divino pastor quis dar a entender a grande caridade que realiza quem cuida dos seres humanos que estão vivenciando os primeiros anos da encarnação, pois são frágeis e indefesos. O abandono nem sempre ocorre pela falta de um teto para se abrigarem as crianças, de alimentos, de escola, de vestuário e outras coisas da matéria, mas sim o abandono afetivo, que deixa marcas profundas, de difícil cicatrização. Chico Xavier mesmo vivenciou o abandono quando conviveu com a madrinha, a qual chegava ao ponto de aplicar-lhe surras diárias, humilhando-o e lesionando-lhe o corpo. Somente não lhe causou lesões psíquicas, porque a mãezinha desencarnada lhe apareceu evidência precoce e lhe disse que aquelas violências eram necessárias para o seu aperfeiçoamento espiritual. Realmente,
Depois daquela experiência, o missionário de Jesus estava pronto para suportar qualquer adversidade que lhe sucedesse. Quem tem alguma criança sob sua responsabilidade dele o alimento e o agasalho do corpo e do espírito, que sua própria vida passará a contar com uma série interminável de alegrias e benefícios, muitos deles invisíveis aos olhos do corpo, mas reais e palpáveis pela sensibilidade espiritual. Feliz de quem tem a alegria da paternidade ou da maternidade, seja dos seus próprios filhos ou dos filhos de Deus que necessitam de sua afeição e dedicação. 3.4 Marginalização de pobres, dependentes químicos, criminosos, desajustados do sexo e afrodescendentes. Jesus exemplificou a atenção e a receptividade em relação a todos os discriminados pela sociedade da época, fundada no egoísmo e no poder da política e da riqueza. Assim é que acompanhavam-no sempre os pobres, os viciados, os desajustados de várias ordens, os marginalizados em geral. A todos tratava como irmãos e irmãs muito queridos, porque sabia que as necessidades de cada um representavam apenas temporário curso forçado de recuperação moral, mas que um dia teriam todas as benesses de que careciam. As precariedades vividas por cada ser humano são meras aulas que a bondade do Pai ministra para a evolução intelectual e moral individual. Ninguém está desamparado. Aliás, as encarnações em que o desamparo parece atingir graus superlativos representam oportunidades para o impulsionamento espiritual, transmudando egoístas em desapegados, orgulhosos em humildes e vaidosos em simples e desataviados. Em uma única encarnação em que o aparente desamparo seja muito grande, um espírito pode mudar seu rumo evolutivo para sempre, economizando centenas de anos na sua evolução. Jesus Gonçalves e Jerônimo Mendonça são dois desses exemplos mais conhecidos, sem contar outros tantos, espalhados pelo mundo afora. Acolham os marginalizados de todos os tipos como sendo irmãos e irmãs em aprendizado importante, não os julgando abandonados por Deus, mas alunos matriculados em cursos avançados de aperfeiçoamento espiritual, mesmo que eles se mostrem rebeldes ou ingratos, porque, quando crerem em si, estarão renovados espiritualmente, passando das trevas interiores às virtudes mais eminentes. 4. Sensibilização dos insensíveis. Consideramos, neste capítulo, insensíveis aquelas pessoas que, tendo condições de realizar em favor dos mais necessitados, deixam de fazê-lo, contribuindo para que os sofrimentos daquelas pessoas aumentem, quando poderiam ser minimizados. Essas pessoas deveriam atentar para a lição de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Atentemos, igualmente, para o seguinte: Deus, através das suas leis, tem a solução para a vida de cada um dos seus filhos e filhas, muito mais eficientes que as providências educativas dos pais e mães terrenos. Assim aqui, vendo as peculiaridades de cada um, tanto no sentido das virtudes já adquiridas quanto dos defeitos morais ainda persistentes, encaminha as medidas pedagógicas adequadas, que nunca falham. Vejamos um exemplo típico, que, à primeira vista, pode ser interpretado como uma injustiça, mas que, na verdade, impulsionou o progresso intelecto-moral de Nena Galves, como ela mesma relata no seu livro já citado neste estudo. Certa vez, enquanto cozinhava com Chico ao lado da panela, eu disse: sabe, Chico, você conhece nossa história. Eu sou de origem espanhola e filha de imigrantes. Meus pais não admitiram que eu estudasse, não por falta de recurso, porque o meu irmão estudou. Mas eu, nem ganhando bolsa, pude estudar, porque ainda havia aquele conceito antigo de que a mulher devia saber menos. Não tinha os direitos que temos hoje. Chico olhou bem para mim, parei de mexer o manjar, e ele disse: Nena, sua mãe foi uma sábia e seu pai também. Você iria se destacar em qualquer profissão que escolhesse. Não vejo como um elogio, era Chico em sua bondade divina. Você teria possibilidade de fazer muitas coisas,
Mas você não teria família, não aguentaria os problemas da família, não se submeteria ao que a família muitas vezes exige de renúncia. O seu lar e sua família foram o melhor diploma que você poderia ter tido nesta encarnação. Chico me tranquilizou a alma, mas a sede de estudar eu sempre tive. Sou autodidata e, com muita alegria, quando alguém pergunta qual é minha qualificação, eu digo, primária. Mas tenho uma família muito bonita, que foi também orientada por nosso Chico Xavier. As biografias de Jesus Gonçalves e Jerônimo Mendonça também são belos exemplos de como o Pai Celestial transforma crápulas em santos, tendo o primeiro passado pela vivência do mal de Hansen e o segundo pela cegueira e a paralisia dos membros inferiores, imobilizado em cima de um catre. 4.1 Evangelização. A expressão evangelização, que aqui empregamos, não deve ser interpretada de forma restringida ao conhecimento da Boa Nova, trazida por Jesus à humanidade, mas deve expandir-se igualmente às versões apresentadas por seus enviados, compondo outras correntes religiosas ou filosóficas, pois o importante é o ensinamento que a maioria delas apresenta do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está a parte teórica da evolução humana, o fundamento de todas as manifestações do progresso, no seu sentido mais elevado. Muitas teorias são expostas por especialistas, ou mesmo por qualquer ser humano menos intelectualizado, pois cada um tem o direito de apresentar as propostas que entende melhores para a vida humana. Todavia, somente Jesus, como médium de Deus para a nossa humanidade, conhece realmente as leis divinas em profundidade e revelou-as na medida da capacidade de compreensão que nos caracteriza. Somente, portanto, a evangelização fornece o suporte teórico para a sensibilização dos homens e mulheres que ainda não conseguem enxergar o bem como o único caminho para a própria felicidade e o progresso da humanidade. 4.2 Atuação em atividades filantrópicas. Somente conhecer a teoria não é suficiente, pois, sem a prática, qualquer conhecimento não passa de cadáver bem adornado, como já disse alguém. Portanto, apenas a repetição das atitudes generosas vai modificando a índole mesmo das pessoas mais dominadas pelo egoísmo. Os hábitos são a acumulação de atitudes boas ou más, e somente mudam através de um novo condicionamento, fruto do esforço e da persistência nos bons propósitos. Quando falamos em atividades filantrópicas, queremos dizer todas aquelas que beneficiam as pessoas, seja nos cuidados de um doente, no ensino a uma criança, na faxina realizada em trabalho voluntário, na realização de uma palestra, na doação de sangue e inúmeras outras formas de fazer o bem. Todavia, sendo essas colaborações constantes e não apenas realizadas esporadicamente, é importante criarmos, em nós mesmos, o hábito de fazer o bem, todos os dias, em todos os instantes da nossa vida, consagrando o bem como a meta da nossa existência. Assim, como falamos no item anterior, até os crápulas se transmudam em santos. 5. Auxílio aos que têm fome de amor. De todas as necessidades humanas, a que mais faz sofrer é a fome de amor, ou seja, o não recebimento da energia do amor por parte dos demais seres. Expliquemos melhor, não importa que esses outros seres sejam humanos, animais, vegetais ou minerais, pois, para o necessitado de afeto, o que importa é que sua fome seja suprida, tanto quanto, para o faminto de alimento material, lhe chegue ao organismo a quantidade suficiente de cada elemento químico necessário ao sustento da vida física. O ser humano se alimenta de amor, não se trata de mera figura de linguagem, mas de uma realidade espiritual, porque a troca de energia é imprescindível aos seres. É preciso doar parte de sua energia aos outros seres e receber igual quantidade de fluidos, numa troca incessante, pelas vias invisíveis do pensamento e do sentimento. Sem isso, sobrevém o sofrimento. Citemos um exemplo, relacionado a Chico Xavier.
Alguns poderão entender o fato relatado por Wesley Frederico Benício Guedes, vídeo livro coletivo Trabalhadores Espíritas Vivos da Última Hora, editora Anke Guedes, 2013, como mera demonstração de humildade, mas trata-se da satisfação da fome de amor por parte do grande missionário da mediunidade com Jesus, que, recebendo enorme carga afetiva de amor da multidão, retribuiu-lhe na mesma medida, e se considerando, mais, devedor de cada uma daquelas pessoas, que, sem o saberem, lhe doaram fluidos necessários à recuperação da sua saúde, peço licença aos amigos leitores para relembrar, em poucas palavras, um fato acontecido, quando ele se recuperava de uma pneumonia que quase o fez passar para o outro lado da vida. Depois de deixar o hospital, ainda muito debilitado, mas sabendo da multidão que se formara, tomando todo o quarteirão próximo da sua casa, resolveu abrir as portas da sua casa para receber toda aquela gente. Assim, sentado na sua cama, recebiam-no com um sorriso no rosto e uma palavra amiga, e todos os visitantes beijavam-lhe as mãos e Chico retribuía-lhes o gesto beijando também as mãos de cada um. As horas passavam e a fila não acabava, sendo que, a certa altura, Chico perguntou para uma senhora que o acompanhava naqueles dias: minha irmã, por que será que essa gente vem de tão longe para me visitar, enfrentando o sol forte e o cansaço, só para ver um homem velho e doente? Ao que a senhora respondeu: Chico, acho que essas pessoas vêm aqui porque estão com saudades de Jesus. Decorridas ainda mais algumas horas, a senhora notou que, devido às inúmeras mãos que Chico tinha beijado em retribuição ao gesto de humildade para com ele, porque os lábios do Chico estavam muito finos, começaram a sangrar e, de imediato, após limpá-los com um lenço, a senhora arriscou a lhe fazer uma pergunta: Chico, por que é que você beija a mão de toda essa gente? Ao que Chico lhe respondeu: eu beijo-lhes as mãos porque não consigo me curvar para beijar-lhes os pés. 5.1 Evangelização. É importante que os carentes de afeto saiam em campo doando afetividade, ao invés de apenas pretenderem receber a energia sustentadora. Afinal, é dando que se recebe, como afirmava, com razão, Francisco de Assis. Para tanto, deve-se esclarecer os carentes quanto à parte teórica, ou seja, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Incentivá-los ao estudo das obras religiosas é imprescindível, a fim de aprenderem a investir no autoaprimoramento intelectual e moral. 5.2 Atuação em atividades filantrópicas. Conscientes de que a lei divina cobra de cada um a atuação no bem, devem iniciar os trabalhos práticos em favor do bem. Aliás, a respeito, Emmanuel disse: com uma semana de evangelho, uma pessoa já pode realizar muito no bem. Simplesmente colecionar conhecimentos, mas não colocá-los em prática em favor dos outros, se comparar a guardar uma ferramenta sem usá-la, candidatando-se à visita da ferrugem. 5.3 Superação da autopiedade, autoconfiança. Autopiedade, eis aqui o grande problema de muita gente. Ao invés de procurar realizar no bem, procuram atrair benefícios à custa de lamúrias, expressões como, coitado de mim e quem sou eu? A autopiedade retrata o egoísmo, o desejo de ser servido ao invés de servir. Nunca alguém ouviu da boca de Jesus, o modelo para a humanidade da Terra, qualquer expressão de autopiedade, nem também dos seus verdadeiros discípulos, pois servem sempre, ao invés de aguardar que outrem lhes venha perguntar sobre suas necessidades. Que ninguém se deixe vencer por esse vício mental, que é a autopiedade. 5.4 A contribuição dos profissionais da saúde. O esforço sincero dos profissionais da área da saúde para melhorar as condições físicas e psíquicas das pessoas é inegável. Todavia, as observações abaixo servem de alerta para a necessidade de maior humanização desse setor de serviço, em que, muitas vezes, pessoas são tratadas de forma diferenciada, conforme seu padrão financeiro,
ficando os carentes de recursos materiais relegados ao quase abandono. Também é feito um alerta para a necessidade de incrementarem-se pesquisas para se utilizarem menos medicamentos e mais recursos alternativos, que provoquem menores efeitos colaterais. Afinal, sem tratar do espírito, o corpo tenderá sempre a adoecer. No multicitado diálogo entre Chico Xavier e Banerjee encontram-se verdadeiras pérolas de sabedoria, como estas que trazemos para este estudo. Chico Xavier: quando pudermos positivar a reencarnação, quando a ciência aceitar, eu imagino um paciente que chega ao gabinete de um médico psiquiatra, por exemplo, quando se fizesse a anamnese do paciente, já se faria muita dedução. Afinal, esse paciente muitas vezes não é louco, ele pode estar vendo coisas de alguma outra encarnação. Banerjee: a psiquiatria e a psicanálise não curam ninguém. Chico Xavier: vamos dizer que elas estão entrando por uma grande porta, mas essas portas vão se alargar. O médico psiquiatra será muito mais um apóstolo de ideias do que alguém que receita medicamentos. Banerjee: para definir a psiquiatria, vou recorrer a uma analogia. Há uma caixa bastante iluminada e, dentro dela, estão dois pombos. Há um dispositivo pelo qual grãos caem na caixa. Os pombos, vendo a luz, começam a dançar. E quando os grãos caem casualmente, eles acham que aquilo é uma recompensa. De modo semelhante, os psiquiatras curam apenas um paciente aqui ou outro ali, casualmente. Esses médicos acham que isso é sua recompensa também. Se tomarmos 200 pacientes e dermos 100 deles a um psiquiatra e deixarmos outros 100 sem nenhum tratamento, teremos que 50 dos 100 pacientes serão curados pelo psiquiatra. Dessa estatística, nós podemos concluir o pequeno alcance do tratamento da psiquiatria. Chico Xavier: nós reconhecemos, é verdade tudo isso, porque sinceramente não acreditamos que dopar alguém seja curar. Mas, quando estudarem o problema da libido e as vinculações do ódio, as aversões congênitas, na base da reencarnação, a psiquiatria certamente irá mudar. Porque Freud viu, vamos dizer, o problema sexual nos primeiros tempos do reencarnado, mas sem a reencarnação, nós não vamos resolver. Banerjee: sim, mas Freud mudou algumas de suas concepções no decurso de sua vida. Chico Xavier: sim, mas não mudou tanto quanto era preciso. Banerjee: por 2 vezes ele teve que mudar. 1. O temor de que as pessoas o julgassem como não científico. 2. Seu discípulo Jones não conseguiu expandir suas crenças psíquicas. Há outro pesquisador chamado Firenze, o qual mostrou muitas vezes a Freud problemas mediúnicos e psíquicos, e Freud se interessou por isso. Quanto à Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, ele teve uma oposição muito grande para se tornar membro dela. Então, ele respondeu que, se ele vivesse outra vez, seria um pesquisador de fenômenos parapsicológicos. Nota sobre o suicídio. Vejamos as referências ao tema pelo ângulo da ciência terrena, eminentemente materialista, MPT do Wikipedia.org Weblink. Suicídio. Suicídio, do latim sui, próprio, e cedere, matar, é o ato intencional de matar a si mesmo. Sua causa mais comum é um transtorno mental ou psicológico que pode incluir depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo e abuso de drogas. Dificuldades financeiras ou emocionais também desempenham um fator significativo. Além da consideração nefasta do suicídio, há também avaliações positivas, sendo visto como uma vontade legítima ou um dever moral. Mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio a cada ano, tornando-se esta 10ª causa de morte no mundo. Trata-se de uma das principais causas de morte entre adolescentes e adultos com menos de 35 anos de idade. Entretanto, há uma estimativa de 10 a 20 milhões de tentativas de suicídios não fatais a cada ano em todo o mundo.
As interpretações acerca do suicídio têm sido vistas pela ampla vista cultural em temas existenciais como religião, filosofia, psicologia, honra e o sentido da vida. Albert Camus escreveu certa vez: o suicídio é a grande questão filosófica de nosso tempo. Decidir se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma pergunta fundamental da filosofia. As religiões abraâmicas, por exemplo, consideram o suicídio uma ofensa contra Deus devido à crença religiosa na santidade da vida. No Ocidente, foi muitas vezes considerado como um crime grave. Por outro lado, durante a era dos samurais no Japão, o seppuku era respeitado como uma forma de expiação do fracasso ou como uma forma de protesto. No século XX, o suicídio sob a forma de autoimolação tem sido usado como uma forma de protestar, enquanto que na forma de kamikaze e de atentados suicidas como uma tática militar ou terrorista. O sati é uma antiga prática funerária hindu no qual a viúva se autoimola na pira funerária do marido, seja voluntariamente ou por pressão da família Z, ou das leis do país. O suicídio medicamente assistido, eutanásia, ou o direito de morrer, é uma questão ética atualmente muito controversa que envolve um determinado paciente que esteja com uma doença terminal, ou em dor extrema, que tenha uma qualidade de vida muito mínima através de sua lesão ou doença. Para alguns, o autossacrifício geralmente não é considerado suicídio, uma vez que o objetivo não é matar a si mesmo mas salvar outrem. Classificação: automutilação. A automutilação não é uma tentativa de suicídio. No entanto, tempos atrás as lesões autoprovocadas eram erroneamente classificadas como uma tentativa de suicídio. Existe uma correlação não causal entre a automutilação e o suicídio. Ambos são mais comumente um efeito da depressão. Eutanásia e suicídio assistido. Máquina de eutanásia inventada por Philip Nietzsche que é disponível no Museu de Ciências de Londres. Indivíduos que desejam por ter uma sua própria vida podem recorrer ao auxílio de outra pessoa para atingir a morte. A outra pessoa, geralmente um membro da família ou um médico especializado, podem ajudar a praticar o ato, se o indivíduo não tem capacidade física para fazê-lo mesmo com os meios fornecidos. O suicídio assistido é uma questão moral e politicamente controversa em muitos países, como no caso do Dr. Jacques Kevorkian, um médico que apoiava a eutanásia, afirmando ter ajudado 130 pacientes a terminarem suas próprias vidas, mas que foi condenado a 8 anos de prisão por isto. Apelidado de Doutor Morte, ele se candidatou ao Congresso dos Estados Unidos em 2008 defendendo a legalização da eutanásia. Ortotanásia é quando não se tomam medidas para prolongar artificialmente a vida de uma pessoa com uma doença letal, restringindo a fazer um tratamento paliativos para aliviar a dor e permitir uma morte digna. No Brasil essa prática só foi legalizada em 2010. Homicídio-suicídio. Trata-se do ato no qual um indivíduo mata uma ou várias outras pessoas imediatamente e comete suicídio para não ser preso. Geralmente feito por vingança ou passional. Exemplos incluem o caso de Francisco e Alisson Gonzaga que atirou na ex-namorada, Luana Calieva Almeida em seguida atirou na própria cabeça e o Dieguinho Valero, campeão mundial de boxe venezuelano acusado de enforcar a própria mulher. Ataque suicida. Um ataque suicida é quando um atacante comete um ato de violência contra outros, geralmente um grande número de pessoas, normalmente para atingir um objetivo militar ou político, que resulta em sua própria morte. Os atentados suicidas são muitas vezes considerados como um ato de terrorismo. Os exemplos históricos incluem o assassinato do czar Alexandre II, o bombardeamento do Hotel Chamo, o atentado suicida do Dizengoff Center, os ataques kamikazes por pilotos aéreos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial e os ataques de 11 de setembro de 2001. Entre 2000 e 2007 ocorreram 140 ataques suicidas em Israel que mataram 542 pessoas e feriram milhares.
Suicídio em massa e pacto suicida. Certos suicídios são realizados sob pressão social ou de um grupo. Os suicídios coletivos, ou em massa, podem ocorrer apenas entre duas pessoas, como um pacto suicida, ou com um número muito maior. Um exemplo é o suicídio em massa que ocorreu por membros do People's Temple, uma seita estadunidense liderada por Jim Jones em 1978 na Guiana, que levou à morte de 918 pessoas, incluindo 270 menores de idade. Outro exemplo ocorreu em janeiro de 2012, na China. 300 funcionários da Foxconn, fabricante do Fox 360, ameaçaram o suicídio coletivo se as reivindicações do grupo não forem atendidas. O protesto terminou com um acordo entre a empresa e os respectivos funcionários. Indução de suicídio. Induzir, estimular, dar dicas ou apoiar de qualquer outra forma o suicídio de outra pessoa é um crime em vários países ocidentais, considerado como uma forma de homicídio com dolo, intenção de matar. Essa punição leva em conta inclusive quando o estímulo é feito na internet. No Brasil, o artigo 122 do Código Penal prevê reclusão de 2 a 6 anos para quem induz, instiga ou ajuda alguém a cometer suicídio, ou reclusão de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta a lesão corporal de natureza grave. Suicídio metafórico. É o sentido metafórico de destruição intencional de um auto-interesse, como o suicídio político. Causas. O comportamento suicida está associado com a impossibilidade do indivíduo de identificar alternativas viáveis para a solução de seus conflitos, optando pela morte como resposta de fuga da situação estressante. Uma série de fatores estão associados com o risco de suicídio, incluindo doença mental, drogadição, bem como fatores socioeconômicos. Embora as circunstâncias externas, tais como um evento traumático, podem desencadear o suicídio, não parece ser uma causa independente. Assim, os suicídios são mais prováveis de ocorrer durante os períodos de família socioeconômico, ou uma crise individual. Transtorno psicológico. Segundo a OMS, os transtornos psicológicos que estão mais associados com o risco de suicídio são transtornos de humor, depressão maior, distimia e transtorno bipolar. Psicoses, esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, transtornos delirantes. Transtornos de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de ansiedade generalizada. Demências, como Alzheimer, demência vascular e mal de Parkinson. Transtorno de personalidade, especialmente borderline, antissocial, transtorno de personalidade histriônica e esquiva. Os transtornos mentais são frequentemente presentes durante o momento do suicídio, com estimativas de 87% a 98% dos casos. Transtornos de humor estão presentes em 30%, abuso de substâncias em 18%, esquizofrenia em 14% e transtornos de personalidade em 8 a 20% dos suicídios. Estipula-se que entre 5 e 15% de pessoas com esquizofrenia morrem de suicídio. Abuso de substâncias. O abuso de substâncias é a segunda causa mais comum de suicídio depois dos transtornos de humor. Tanto o abuso crônico de substâncias, bem como o abuso de substâncias aguda está associado a um risco aumentado de suicídio. Isso é atribuído aos efeitos intoxicantes e desinibidor de muitas substâncias psicoativas, quando combinado com sofrimento pessoal, como o luto, o risco de suicídio é muito maior. Mais de 50% dos suicídios estão relacionados ao álcool ou drogas. Até 25% dos toxicodependentes e alcoólicos cometem suicídio. Em adolescentes, o número é maior com álcool ou abuso de drogas, que desempenham um papel em até 70% dos suicídios.
Foi recomendado que todos os toxicodependentes ou alcoólicos são investigados por pensamentos suicidas, devido ao elevado risco de suicídio biológico. Para boa parte dos especialistas, a genética tem um efeito sobre o risco de suicídio responsável por 30 a 50% de variância. Grande parte desse relacionamento atua através da hereditariedade da doença mental. Porém, a questão da hereditariedade é polêmica. Alguns autores alegam que é apenas consequência de viver com pais com transtornos mentais, e esses sim seriam hereditários. Social: problemas familiares, amorosos e financeiros. Um estudo encontrou maior frequência de suicídio entre pessoas com famílias desestruturadas e após rompimentos de relacionamentos amorosos entre jovens. Entre adultos, separações e problemas financeiros são fatores de risco. Apesar de problemas financeiros sérios serem um fator de risco e religião ser um fator de proteção, Durkheim percebeu uma prevalência de suicídio entre pessoas de classe socioeconômica mais elevada e entre protestantes no Rio de Janeiro. Outros autores também encontraram maior prevalência entre classes socioeconômicas mais altas num estudo feito em São Paulo. Como forma de rebeldia ou protesto, muitas vezes a greve de fome pode encaminhar no suicídio de mais de uma pessoa, como ocorreu na Irlanda em 1981 durante o conflito na Irlanda do Norte liderado por Bob Sands e que resultou em 10 mortes. Suicídio judicial. Muitas vezes uma pessoa que tenha cometido um crime pode cometer suicídio para evitar ser processado, como foi o caso de Burrier e irmã Göring. Suicídio militar. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, alguns pilotos japoneses kamikazes voluntariaram para missões em uma tentativa de evitar a derrota para o Império. Perto do fim da guerra, os japoneses desenvolveram um pequeno avião, Oka, cujo único propósito era missões kamikazes. Da mesma forma, as unidades da Luftwaffe voavam Selbstopferinsatzes, missões de alto sacrifício, contra a ponte soviética. Na Alemanha nazista, muitos soldados e oficiais do governo, incluindo Adolf Hitler, mataram-se, em vez de se render aos aliados da Segunda Guerra Mundial. O japonês também construiu um homem-torpedo humano submarino suicídio chamado Kaitens. Ideação suicida. Segundo a psicologia, existem vários comportamentos que indicam a possibilidade de ideação suicida. Dentre eles o relato de querer desaparecer, dormir para sempre, ir embora e nunca mais voltar, ou mesmo objetivamente o relato do desejo de morrer, mesmo quando falado num tom de brincadeira, devem ser considerados indícios significativos e levados a sério. Um importante indicativo é o uso abusivo de álcool, especialmente quando o início for precoce, existir um histórico familiar de alcoolismo e houver eventos disruptivos recentes ou perda de uma relação interpessoal importante. Outro importante indicativo é o uso de drogas ilegais. Enquanto pessoas com histórico de abuso de drogas têm mais de 50 vezes mais probabilidade de tentar suicídio do que os que nunca usaram. Mais de 40% dos suicidas têm histórico de abuso de álcool ou outra substância. Quanto mais comportamentos indicativos, mais provável a ideação e necessidade de intervenção. Outros comportamentos associados com tentativas de suicídio e que devem ser tratados como alerta são: fumar cigarro, distúrbios do sono, insônia, hipersonia, parassonia, transtornos alimentares, descaso com a higiene e cuidados pessoais, mau humor, irritabilidade, tristeza, anedonia, humor depressivo, transtornos de ansiedade, ataque de pânico, toque e transtorno de ansiedade generalizada. Correr riscos desnecessários como não usar camisinha, dirigir perigosamente e andar em locais perigosos. Sintomas de mania: alucinação, delírio, desconfiança excessiva, deterioração cognitiva. Sintomas de esquizofrenia: ter um método planejado, ouvir músicas, assistir filmes e,
ou ler livros sobre morte regularmente. Pouca socialização, se isolar de família e amigos. O inventário de depressão de Beck-BDI, e a escala de ideação suicida de Beck-BSI, pode ser usada para medir a gravidade dessa ideação. Fatores de risco. Outros fatores importantes que deveriam ser considerados, pois seriam mais comuns entre aqueles que tentam suicídios. Planejar o suicídio. Acesso ao método de suicídio. Tentativas anteriores, as 2 semanas após a tentativa é que tem mais risco. Eventos estressores recentes, como perda de emprego, morte de ente querido, desastres naturais, guerras, diagnóstico de doença e divórcio. Idade entre 13 e 19 anos. 35% dos adolescentes brasileiros entre 13 e 19 anos têm ideação suicida, ou depois dos 65. Rede de apoio social restrita, poucos amigos e cuidadores. Nível socioeconômico e nível educacional baixos. Traumas, tais como abuso físico e sexual. Baixa autoestima e desesperança. Questões de orientação sexual, tais como homossexualidade e transexuais. Pouco discernimento, falta de controle da impulsividade, e comportamentos autodestrutivos. Poucos recursos, cognitivos, materiais, funcionais e sociais, para enfrentar problemas. Doença física, como HIV e dor crônica. Exposição ao suicídio de outras pessoas. Factores socioeconômicos como o desemprego, a pobreza, falta de moradia, e discriminação podem provocar pensamentos suicidas. A pobreza pode não ser uma causa direta, mas pode aumentar o risco de suicídio, pois é um grupo de risco para depressão. Método. O principal método de suicídio varia dramaticamente entre os países. Os métodos de liderança em diferentes regiões incluem enforcamento, envenenamento por pesticidas e armas de fogo. Em todo o mundo 30% dos suicídios são de pesticidas. A utilização deste método, contudo, varia consideravelmente de 4% na Europa a mais de 50% na região do Pacífico. Nos Estados Unidos, 52% dos suicídios envolvem o uso de armas de fogo. Asfixia e envenenamento também são bastante comuns neste país. Juntos, eles compreenderam aproximadamente 40% dos suicídios nos Estados Unidos. Outros métodos de suicídio incluem trauma contundente, saltando de um prédio ou uma ponte, jogando-se na frente de um trem, ou provocando um acidente de carro, por exemplo. Há ainda causas menos comuns, como afogamento intencional, choque elétrico, ou fome intencional. Informações sobre suicídio. A Associação Americana de Suicidologia e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano, CDC, defendem que aprender sobre os suicídios, sinais de alerta sobre ideação, fatores de risco e proteção e como intervir em crises são importantes medidas de prevenção. Porém, definir se a exposição ou não a um suicídio é um fator de risco para novos suicídios ainda é uma questão controversa. Um estudo de 1996 foi incapaz de encontrar uma relação de suicídios entre amigos. No entanto, um outro estudo de 1986 encontrou maiores taxas de suicídio após um noticiário televisivo em relação ao suicídio. Epidemiologia. O suicídio é a 10ª causa de morte no mundo, com cerca de 1 milhão de pessoas mortas por suicídio anualmente. Em todo o mundo as taxas de suicídio aumentaram 60% nos últimos 50 anos, principalmente nos países em desenvolvimento. A maioria dos suicídios do mundo ocorrem na Ásia, que é estimada em até 60% de todos os suicídios do planeta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, China, Índia e Japão podem ser responsáveis por 40% de todos os suicídios no mundo. Nos Estados Unidos, a taxa de suicídios está aumentando pela primeira vez em uma década, enquanto que no Brasil,
Regionalmente, o índice é semelhante ao de países com maiores taxas do mundo, principalmente no Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul. O aumento da taxa de suicídio global entre 1999 e 2005 foi devido principalmente a um aumento dos suicídios entre os brancos com idade de 40 a 64, com média branca de meia-idade entre as mulheres que experimentaram o maior aumento anual. Gênero. No mundo ocidental, os homens morrem muito mais frequentemente por meio de suicídio do que as mulheres, embora as mulheres tentem o suicídio com mais frequência. Alguns médicos acreditam que isso decorre do fato de que os homens são mais propensos a acabar com suas vidas através de meios eficazes de violência, principalmente quando as mulheres usam métodos mais lentos, como o consumo excessivo de medicamentos, alcoolismo e uso de drogas. Estudos norte-americanos mostraram que 33% a 69% dos suicidas apresentavam alcoolemia positiva. De fato, nos Estados Unidos, 16,5% dos suicídios estão relacionados ao álcool. No Reino Unido, um estudo de suicídios ocorridos entre 1988 e 1995 determinou que 45% das vítimas apresentavam alcoolemia positiva, com maiores porcentagens na faixa etária de 35 a 44 anos, alcoólatras são de 5 a 20 vezes mais propensos a se matar, enquanto o mau uso de outras drogas aumenta o risco de 10 a 20 vezes. No Brasil, em estudo realizado com 290 vítimas de suicídios na cidade de São Paulo, 36,2% apresentavam alcoolemia positiva. Cerca de 15% dos alcoólicos cometem suicídio, e cerca de 33% dos suicídios em menos de 35 anos têm um diagnóstico primário de álcool ou abuso de outras substâncias. Mais de 50% dos suicídios estão relacionados à dependência de álcool ou drogas. Sabe-se que o consumo de álcool aumenta a agressividade e essa afirmação é também válida para a violência dirigida a si mesmo. Em adolescentes, o álcool ou uso indevido de drogas desempenha um papel em até 70% dos suicídios. Etnia. Taxas de suicídio nacionais diferem significativamente entre países e entre grupos étnicos no interior dos países. Por exemplo, no EUA, não hispânicos caucasianos são quase 2,5 vezes mais propensos a se matar do que afro-americanos ou hispânicos. No Reino Unido, as taxas de suicídio variam significativamente entre as diferentes partes do país. Na Escócia, por exemplo, a taxa de suicídio é aproximadamente o dobro do que na Inglaterra. No mundo, 815 mil pessoas cometeram suicídio no ano 2000, o que perfaz 14,5 mortes por 100 mil habitantes, uma morte a cada 40 segundos. Países do leste europeu são os recordistas em média de suicídio por 100 mil habitantes. A Lituânia, 41,9, Estônia, 40,1, Rússia, 37,6, Letônia, 33,9, e Hungria, 32,9. Guatemala, Filipinas e Albânia estão no lado oposto, com a menor taxa, variando entre 0,5 e 2. Os demais estão na faixa de 10 a 16. Em números absolutos, porém, a República Popular da China lidera as estatísticas. Foram 195 mil suicídios no ano de 2000, seguido pela Índia com 87 mil, a Rússia com 52,5 mil, os Estados Unidos com 31 mil, o Japão com 20 mil e a Alemanha com 12,5 mil. Rússia. Todos os anos 60 mil pessoas põem um fim às suas vidas na Rússia, onde a taxa de suicídio é a segunda no mundo. São 34,9 por 100 mil habitantes, abaixo somente da Lituânia e leste europeu, anunciou a diretora do Centro Serbsky de Psiquiatria Social e Judiciária da Rússia, Tatiana Dmitrieva, em entrevista coletiva organizada por ocasião do Dia Internacional da Saúde Mental. Em 2008,
foram registrados 29 suicídios por 100 mil habitantes, índice muito superior à média mundial de 14 por 100 mil. As altas taxas provavelmente estão associadas com a grande frequência de alcoolismo, crise socioeconômica e fatores culturais. Japão. O Japão tem a mais alta taxa de suicídio do mundo desenvolvido, 24,1 por 100 mil habitantes. Os suicídios atingiram o número recorde